Fala galera, Marcos aqui falando com vocês do Criatório Guaratiba. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, ó, completasse, dando um apoio geral na criação de codornas. Mas faz um favor pra mim, se vocês assistirem os outros vídeos, ou se no meio do vídeo você gostar, dá aquele like aí, deixa um comentário, fala pra mim de onde você tá falando, só pra dar um apoio pra gente. A gente tá voltando agora com o YouTube e a gente precisa dar aquela alavancada. Então assim, deixa um comentário aí, já senta o dedo no like aqui, ó, só pra me ajudar pra eu poder continuar gravando vídeos. Vou tentar gravar um vídeo por semana aqui pra vocês, mas eu preciso do apoio de vocês, valeu? Então vamos pro vídeo. Hoje eu vou dar umas dicas aqui para você que está começando e não sabe o que tu vai precisar, para aí você já conseguir precificar e colocar na ponta do papel. Claro, às vezes é importante você vai começando aos pouquinhos e aí você vai adquirindo os materiais, os produtos. Às vezes você começa com um produto mais inferior e depois você vai aumentando a qualidade. Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que decidir se você vai começar a sua criação com animais adultos ou com pintinhos ou com ovos galados. De qualquer forma, se você for ter uma criação a longo prazo, você vai precisar de produtos para você ter todos os ciclos da codorna. Quais são os ciclos? Adulto, ela jovem e ela pintinho. Em ovos também, né, no caso. Então vamos lá. Vamos começar do princípio, como se você tivesse adquirido ovos galados. Aí você vai precisar de uma chocadeira. Uma chocadeira, você pode ou fazer uma chocadeira ou você pode comprar uma chocadeira pronta. Mas é importante você observar que a sua chocadeira atinja os índices mínimos que uma chocadeira precisa para poder eclodir as codornas, porque senão acontece muita coisa, pintinho nascendo aleijado, pintinho que não eclode e morre dentro do ovo. Isso é super comum dentro da criação de codornas, o pintinho morrer dentro do ovo. Então o que a sua chocadeira precisa ter? Ela precisa te entregar uma temperatura real de 37,5 a 38 graus e ela precisa te entregar uma umidade real de 55%, mas que tu consiga atingir aí os 70% a 80% nos 3 últimos dias. Depois eu vou gravar um vídeo só sobre a incubação, mas assim, isso é o mínimo. O bom seria tu conseguir adquirir 2 aparelhinhos extras. Infelizmente no Brasil está quase escasso, tem até de uma marca que vende, mas é bem caro, que é o termômetro de mercúrio, é proibido. Se você tem na tua casa daqueles antigos de febre, guarda que isso aí é ouro hoje em dia, porque ele afere perfeitamente. Eu vou mostrar o que eu tenho aqui, ó. A verdadeira atual que eu tenho é esse daqui. Esse daqui você ainda encontra para vender no Mercado Livre, mas ele é bem caro, por faixa de uns R$200 só esse termômetro aqui. Ele é de vidro, então eu tomo o maior cuidado do mundo com esse termômetro. O outro termômetro que eu tenho aqui é aquele antigo de febre. Vou mostrar aqui pra você. Esse daqui, ó. Na época, quando eu fiz a minha outra chocadeira que eu uso para eclosão hoje, eu comprei esse daqui no AliExpress. Eu não sei se ainda encontra por lá, mas aqui é aquele comum. Esse termômetro é ideal para você medir a temperatura dentro da tua chocadeira e ver. E aí você vai aferir e ver se está batendo com o do termostato. A chocadeira tem que ter um termostato. Se você for fazer, procura um vídeo aí. Tem até vídeo aqui no canal ensinando a fazer a chocadeira. E aí você compara um ao outro. Não confiem só no termostato, porque o termostato ele não é fiel. Ele vai te passar uma informação muitas vezes errada. E é por isso que você não tem uma boa eclosão. Além disso, o outro aparelhinho que você pode adquirir, eu não vou conseguir mostrar agora. Vou soltar um trechinho aqui dele para vocês. É o termoigrômetro. Ele vai aferir a umidade dentro da tua chocadeira. Então esse aparelhinho eu uso 2 aqui dentro da minha chocadeira só para ter certeza. Na verdade eu uso 3. Eu tenho um aqui para mostrar. Esse daqui é o que eu uso dentro da minha chocadeira de eclosão. Tá vendo? É um aparelho vende no Mercado Livre, gente, isso aqui. Aí aqui, ó, a umidade relativa do ar aqui tá em 56%. Esse daqui fica dentro da chocadeira de eclosão. E eu tenho outros 2 que ficam instalados dentro da minha chocadeira de incubação. Eu trabalho com 2 lá para poder ter certeza. Quando eles estão próximos de uma outra, eu sei que a umidade realmente está certinho. Tá bom. E aí? Depois de você ter uma boa chocadeira, tudo mais, adquirir os ovos, os pintinhos vão eclodir de codornas. E aí você tem que ter algum lugar para colocar eles. Você que está começando, tem até um vídeo aqui no canal explicando como não perder os pintinhos que acabaram de nascer. Mas você que está começando pode colocar numa caixa, algo simples, essa fase. E eles vão ficando maiorzinhos, você vai criando ali, se for em pouca quantidade, e você consegue levar. Futuramente você constrói um pinteiro com temperatura, tudo controlado. Lá no vídeo eu explico direitinho para vocês isso, a fim de você não perder mais os pintinhos. Tá, quando eles estiverem adultos você vai precisar de uma gaiola. E aí você tem 2 opções. Ou você adquire uma gaiola de ferro, que não é barato de arame, você pode procurar no LX, AliExpress, lugares assim, no Marketplace, Facebook, comprar usada.
mas normalmente é uns R$ 1.600. Ou você pode fazer. A nossa aqui a gente fez, essa gaiola foi feita. Eu não lembro exatamente quanto que eu gastei não. Tem algumas adaptações que eu gostaria de fazer ainda nela, mas eu vou deixar um videozinho aqui agora, um trechinho pequeno, mostrando pra vocês como que tá essa gaiola. E aí beleza, você já chegou na fase da gaiola. E aí a gaiola tem que fazer ela direitinho, tem que ter os coxos para poder você colocar toda a alimentação. Tem gente que cria ela com bebedouro manual. Eu não acho uma boa ideia, porque acaba faltando água. O bicho não tem água suficiente, te dá muito trabalho. Aqui a gente trabalhou com um sistema de bebedouros automáticos. Então aqui seria como se fosse um reservatório, é um reservatório de água. Ou, inclusive hoje está até com VitaGold, que é uma das coisas que você tem que fornecer para os seus animais desde que nasce até a morte deles, só que você vai diminuir só a quantidade. Mas assim, já está aqui e fica totalmente automático, então não tenho dor de cabeça com água. Essa água vem direto da rua, enche ali, ele tem uma boia, então a água tem o tempo todo. Hoje ela está até baixa aqui porque está fechado, você tem que ter um sistema para fechar, para poder colocar a vitamina. Mas normalmente ela fica sempre ali no 7, porque ela baixa um pouquinho, a boia já libera a água e aí chega no nível certo. Com os bebedouros você só vai ter que ter a manutenção do bebedouro, mas aí é bem mais simples. Com uma seringa, a gente usa uma seringa que a codorna ela come e parece que vai lavar o bico na água. E aí com uma seringa eu consigo tirar toda essa sujeira, passo uma esponjinha ali, bem mais fácil do que você ter um bebedouro pendurado do lado, por exemplo. Já vi muita gente que cria assim e tem que ficar lavando o bebedouro. Tem gente que usa do outro lado da gaiola, a gaiola puxada mais pra frente, uns desse estilo aqui, ou de calha, de fora a fora. Nossa, muito trabalho. Até o fornecedor que forneceu as codornas brancas pra gente, ele cria assim. Eu até falei com ele, falei, cara, tenta colocar um automático aí que vai facilitar muito a sua vida. E facilita mesmo. Então assim, aí chegou na fase da gaiola. A gaiola, essa daqui cabe em média, ela tem 5 andares, cabe uma média de 150 codornas. De 120, 130, 150 codornas. E aí você vai multiplicar pela quantidade de codornas que você quer ter, a quantidade de gaiolas. Além disso, você tem 2 sistemas de criação. Você vai ter o sistema em pirâmide e você vai ter o sistema em... Esqueci agora o nome. Em pirâmide e... Você vai ter 2 sistemas aqui. Você vai ter o sistema em pirâmide e o sistema em bateria. Esse sistema que a gente está criando é em bateria. Vantagem do sistema em bateria. Ele ocupa menos espaço. Então, num cantinho de 1 metro, 1,20 m, mais ou menos, contando com as laterais dos bebedouros, por mais ou menos 1,50 m por aí, você vai ter 5 gaiolas. Porém, ele é mais trabalhoso, porque as bandejas de fezes é feito por bandejas. Então aqui, ó, tem as bandejas que você tira e você tem que limpar. O outro sistema que você pode criar é o sistema em pirâmide. Em pirâmide, as gaiolas vão ficar assim, por 3 andares. E aí, normalmente dá 3 gaiolas, porque cada gaiola tem mais ou menos 40 centímetros, dá 80, 1,20 de largura, assim, que é o que você consegue alimentar as últimas lá de cima. Então ela vai literalmente fazendo como se fosse uma escada, assim, ó, cada gaiola. Por quê? A parte do fundo, que é onde que os animais defecam, ficam fora de uma da gaiola da outra, de cima, não fica em cima uma gaiola da outra. E aí, ela estando assim no chão, você raspa de uma vez só. Aí o pessoal faz a cada 3 dias, 4 dias, passa uma enxada. Tem gente que faz um sistema de colocar piso, bota lava aquilo ali. Aqui um dia sim, um dia não, eu tenho que tá raspando esse fundo aqui para poder tirar. Aí vai o que você tem de espaço aí, qual é a melhor forma para você criar. Mas uma coisa que você tem que ter cuidado é com a higiene do local. Então assim, sendo do outro sistema ou sendo desse, se você não limpar, vai ficar horrível. Vai dar um cheiro forte, aí o animal diminui a produção, começa a aparecer várias pragas. Criação é quase impossível de não ter praga. Aqui a gente não tem, porque a gente tem um controle bem acirrado. A gente bota veneno para as moscas. E a gente descobriu um negócio que eu vou dar uma dica aqui para vocês, para poder as moscas ficarem grudadas. Então são essas placas aqui, a gente compra no Mercado Livre e fica aqui o tempo todo. Então o tempo todo tem a armadilha aqui para as codornas. Tem aquela de luz também, a gente não testou. A gente testou isso aqui, funcionou, a gente já ficou com ela. Então assim, se você olhar aqui, ó, antes de começar a criar, eu já fui pesquisar sobre isso, sobre como acabar com mosca, que eu sei que criação de codorna dá muito. Mas aqui, ó, se você olhar aqui, ó, olha aqui. Tem uns desenhozinhos, mas tem as reais, ó. Ó, olha o tanto. E essa placa que eu coloquei hoje.
Mosca vai continuar vindo, não importa o que você faça, se você coloca veneno ou não, porque ela vem do ambiente, ela vem de fora, atraída pelo cheiro dos animais. Então, assim, tem que ter um controle o tempo todo aqui. O tempo todo na tua criação tu vai ter que ter alguma coisa matando, ou envenenando, ou capturando. E essa aqui foi a melhor solução que a gente encontrou. Então, assim, fazendo a limpeza um dia sim, um dia não, colocando algum controle, dificilmente você vai ter dor de cabeça aí com mosca. Além disso, tem que ter outro controle, piolho, parasita, esse tipo de coisa também tem que ter. Pode usar o Talfon, que é um pauzinho, você pode botar em cada um, mas o melhor é a prevenção, né? Desinfecção do ambiente, limpar tudo certinho, para você não ter dor de cabeça com isso. Além disso, agora vamos para a parte dos animais já estão grandes. Ou melhor, vou retroceder um pouquinho. Alimentação. Como que eu faço? Primeiro ao 10º dia eu dou um tipo de ração, que é a pré-inicial. Do 10º ao 45º dia, que é quando elas começam a querer botar, eu dou outro tipo de ração. A pré-inicial eu uso a pré-forte ADM, pelos 10 primeiros dias. E depois do 10º ao 40º, até começar a postura, na verdade. Elas começam a botar com uns 42, 43, mas eu só troco de ração quando sai o primeiro ovo. Então, assim, aí eu uso a ração de crescimento comum, que é da marca que eu tenho aqui. Então, são essas duas rações que eu uso, a fase até elas ficarem adultas, e depois eu uso a ração de postura até a morte delas. Por que eu só boto a ração depois que boto o primeiro ovo? Para eu ter certeza que o aparelho reprodutor do animal, que a cloaca dela está bem formada. Porque mal bem se tu coloca a ração, deu os 45 dias, tu quer antecipar, não se apressa. Você dá uma ração que é cheia de nutrientes que vão estimular a postura do animal, você está forçando algo que ainda não está pronto. Então, por isso que tem muita gente que relata que a codorna ela morre quando ela com o ovo preso, a cloaca dela sai. É por isso, porque o órgão reprodutor do bicho, a cloaca em si, que é para botar o ovo, não está totalmente formado. O animal ainda está jovem demais e você está dando uma ração errada. Então espera ela botar o primeiro ovo. Alguma ou outra começou a colocar os ovos, se nasceram todos juntos, uma ou outra colocou o ovo, elas têm mais ou menos a mesma idade, tiveram o mesmo tratamento, já pode botar a ração para todo mundo, não precisa esperar todas botarem. Mas sim, você tem que ter esse sinal. E aí você vai colocar a ração de postura até o final da vida desses animais. Iluminação. Qual é o ideal de iluminação? Iluminação de 16 a 17 horas por dia. Aí você coloca um aparelhinho, que é um timerzinho, vende no Mercado Livre, e aí você calcula aí o tempo de luz que fique nessa faixa, né? Se o ambiente aí não bater muita iluminação natural, você bota uma boa iluminação, nunca direto para os animais. Pode ver que minha iluminação aqui tá na outra ponta aqui do galpão, mas nunca voltada para frente deles, tem que ser meio que de lado assim, entendeu? Para eles terem a iluminação, mas não incomodar os animais. Então, plano de luz, 16 a 17 horas, vão ter uma boa postura e uma boa ração. Obviamente isso aí é o mínimo, né? Uma ração de qualidade. Mais ou menos o cálculo de 30 gramas aí por dia. Conta quantos animais você tem na gaiola. Você multiplica por 30 gramas, você vai saber quanto de ração você tem que dar por dia. O ideal, 2 vezes ao dia. Divide essa quantidade em 2, dá de manhã e dá no fim da tarde. Aí, 2 vezes ao dia é perfeito para tu botar alimentação para esses animais. Outra questão, o local que eles vão ficar tem que ser um lugar fechado, não pode ser um lugar aberto que bata vento. O galpão aqui, ó, todo fechadinho. A gente tem um trechozinho em cima aqui de tela, que agora eu vou gravar um vídeo só mostrando o galpão. Tem um trechozinho de tela para poder ter uma circulação, também não pode ser um ambiente muito fechado, mas não é um ambiente com corrente de ar direta. Se tiver uma janela aí, bota a tela fechadinha para não entrar passarinho, para trazer piolho, para trazer doença, para não entrar predador. Predador que eu digo é um gato. Um gato pode ser um predador, um cachorro pode ser um predador, um gambá de noite pode ser. Então faz tudo fechadinho, cara. Faz tudo para você ter um controle ideal do teu ambiente. Bota a porta, tudo certinho. Outra coisa, se tiver muita circulação de bicho, aqui as minhas até que eu não estranho muito não. Eu crio as galinhas aqui do lado, ó, são as baias dos nossos garnizéis e elas não param de botar. Essa semana a gente pintou o chão do galpão, a gente tirou a gaiola, tirou isso aqui tudo, colocou tudo pra fora com elas e pintou tudo. Eu falei, vai cair a produção das codornas, vão estranhar. Não estranharam, continuaram botando da mesma forma. Mas é porque a gente pausa, dá um estresse nelas, mas como tá tudo tão integrado, tão direitinho, elas não
não sentem tanto. Então assim, um galpão fechado com boa iluminação, tem que ter circulação de ar. Não pode ser um lugar muito úmido, senão os teus bichos vão começar a ficar doentes. Tem que ter um certo tipo de circulação de ar. Se tu vai criar ele num quartinho que não tem nem janela, vai passar sufoco, entendeu? Assim, no início não, mas depois o bicho tu vai ver que não vai ter uma produção tão boa, uma qualidade tão grande nos ovos. Então tem que ser um lugar com um mínimo, que é uma circulação de ar. E aí depois disso, outra questão, a questão da postura. Começou a botar, você tem que ter onde armazenar os ovos. Eu comecei aqui fazendo errado, estava colocando dentro de uma bacia e tal, eu percebi que os ovos estavam começando alguns a criar mofo, como se fosse uma espécie de mofo, porque o ovo respira, né? E aí a gente comprou as bandejinhas. Então a gente já vai recolhendo os ovos, já vai deixando nas bandejinhas. Sai mais ou menos 60 centavos cada bandejinha dessa daqui. Tem que colocar isso aí nos teus cálculos de venda depois. E aí o ovo, independente pro que você vai usar, se é para vender in natura, se tu vai fazer conserva ou se tu vai incubar. Sempre o ovo assim, ó, com a pontinha para baixo. Sempre armazenado com a pontinha para baixo. E aí ovo que você vai vender como ovos galados, ou que você vai armazenar para você botar na sua chocadeira. Você precisa de guardar ele por no máximo 7 dias. 7 dias é o tempo que você pode armazenar esse ovo para você botar na chocadeira e ter uma boa eclosão. Ovos para vender, ele dura até no máximo um mês ainda numa temperatura adequada. Não precisa ser na geladeira, mas numa temperatura fresca, não pode estar muito quente. Fresco que eu digo é 20 graus, 23 graus. Fica tranquilo, não estraga, tá? Até um mês. E aí vem aqui a proporção. Como que você usa, como que você faz. Codornas para só a produção de ovos, que você não quer ovos galados, não precisa de ter macho. Não precisa, então se teu objetivo não é ter reprodução, que eu acho que você tem que ter uma baiazinha, uma gaiolinha com reprodução. Para você repor o seu plantel, você coloca só fêmeas. Quantas que cabe? Eu aqui, minha gaiola tem 1 metro por 50 centímetros, 40, né, de gaiola, 10 centímetros aqui para recolher os ovos. Eu boto 15 por gaiola. Aí vai de cada um. Aqui eu não tenho estresse, eles não se atacam, ficam bem. Para reprodução, 2 fêmeas, 3 fêmeas para cada macho. Aí tem gente que tem cada gaiolinha dividida, 3 fêmeas e um macho. Aqui a gente colocou diferente, a gente colocou um andar desse daqui, como a gente não tinha divisória, 3 machos com 9 fêmeas. E aí ficou muito bom. Eles não se atacam, não sei se é porque eles desde novinho fui já botando aí antes deles começarem a parte de reprodução. Eles não se atacam e fica muito bom aí, a taxa de fertilidade fica muito alta, muito alta. Então assim, aí fica a seu critério como você vai fazer. Eu faço dessa forma, mas cada um faz de um jeito, que a maioria faz do jeito que o pessoal faz. Aí fica a seu critério. Mas é isso. Outra coisa, e aí você fecha o ciclo da codorna. Você vai ter o nascimento, você vai criar ela na recria, que a gente chama, adulta, e você já está produzindo os ovos, você já tem a chocadeira, produzindo os ovos, vai colocar na sua chocadeira. Só que você tem que ter cuidado, que é um negócio chamado consanguinidade. Você não vai poder colocar irmão com irmão por muitas gerações, vai ficar se reproduzindo. Então assim, tem que colocar, trazer sempre machos de fora ou trazer fêmeas de fora. Eu falo que trazer macho que é mais fácil, porque um macho cobre 3 fêmeas. Se tu for manter os machos e for trocar as fêmeas, você vai comprar muito mais fêmeas. Então é bom, a cada 2 ciclos, aí você pega e começa a trazer codorna de fora. Compra ovos de gavado de outro criatório, vai na sua casa de ração e pega umas codornas novas, pega só os machos e bota junto com as tuas fêmeas, para poder não ter essa consanguinidade, porque senão tu vai começar a ter problema de pintinho nascendo aleijado, ovos menores, as aves vão ficando menores, se você cria gigante. A nossa aqui é japônica, mas de qualquer forma ela vai diminuindo, vai perdendo a genética, vai perdendo a qualidade dos animais. Então toma muito cuidado com a questão da consanguinidade. Vacinas que você vai ter que dar. Qual vacina que eu dou? Eu só dou a Newcastle. Como eu tenho tudo controlado aqui, tem um monte de vacina que pode dar. Da bulba aviária, da coriza infecciosa. A coriza derruba muita gente. Mas como eu tenho tudo controlado, o ambiente é ventilado, então sempre com alimentação de qualidade, eu só dou a Newcastle. Dou a dose, dou o reforço com 7 dias, eu acho que com 20 dias, não me recordo agora. Tem um plano de vacinação aqui. E é isso, eu só dou a Newcastle. Vitagold, eu tenho até um pote aqui grandão, ó, do Vitagold, que é esse daqui.
A gente comprou isso aqui, vai durar 1 ano, cara. Então vale o investimento. Acho que comprando pequenininho era 20 e pouco cada um. Comprando esse aqui era 120. Só que pequenininho, esse aqui. Eu até comprei uma vez, ó. Pequenininho esse daqui. Ele dá 50 ml. Aí dá mais ou menos por um mês e um pouquinho pra mim. Esse daqui vem 1 litro. Esse aqui acho que era 20 alguma coisa. Esse daqui vem 1 litro, que vem muito mais. 20 vezes quase, né? E vai dar por mais de 1 ano. Então valeu muito o investimento. Aí o que eu faço? Como eu já tinha esse aqui, eu guardei. Eu tiro daqui e jogo aqui, porque aqui tem um conta-gotas. Esse aqui estampa direto. Isso aqui é essencial para a tua criação, tá? Aí como que eu faço? Primeiros 7 dias eu dou todos os dias para os pintinhos. E depois para as codornas eu dou 2 vezes na semana. 2 vezes na semana eu diluo ali o VitaGold para elas terem um complemento vitamínico. Ração de qualidade, água de qualidade. E é isso. É basicamente isso a criação de codornas. Claro, vocês vão ter algumas outras coisas que você vai adquirindo ao longo do tempo, mas o que você vai precisar de cara é tudo isso. Então assim, o pessoal fala que é simples, dá para começar no fim de casa, dá. No fundo de casa dá. Mas assim, se tu quer começar alguma coisa com qualidade, tu vai ter que se adequar. Por quê? Se tu tem uma chocadeira boa, você perde menos pintinhos. Se tu tem um manejo bom, menos codornas morrem, a produção aumenta. Então tudo volta para você se você faz um negócio direitinho, tá bom? Então é isso, galera. Hoje eu fico por aqui, dei esse apanho geral, assim, se você queira começar a sua criação, aí você avalia aí se vale a pena ou se não vale. Outra coisa, dá muito trabalho. O pessoal fala que não, mas dá trabalho sim, tem que gostar. Mas vale a pena, é satisfatório você chegar aqui e ver isso aqui, ó. Lotado de ovos. E uns ovos, ó, grandes. Não são codornas gigantes, tá? Uns ovos grandes. Uns ovos de muita qualidade, ó. Tá vendo? É muito satisfatório ver esse tipo de coisa aqui. Mas tem que correr atrás, tem que estudar. Tem que seguir aqui o Criatório Guaratiba, que a gente vai estar sempre dando dicas pra vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Se eu passei alguma informação que foi útil pra você, dá um apoio aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Vai ajudar muita gente, tá bom? Fico por aqui. Valeu!